Oi, Kátia, agora deu certo. Deu Olá. certo? Para Então, você ainda é beleza. bom dia, né, Kátia? Para mim agora são 11h05 da manhã aqui, né? 11h05 da manhã, perfeitamente. Aqui uma hora a mais. Pronto, já agora estamos com 11 pessoas aqui na live. Legal. E, não, agradecer a todos aqui pela participação. É, Kátia, eu agradeço também a sua participação aí. E estou, assim, muito entusiasmado hoje com o que a gente vai trazer aqui de informação para as pessoas. Uhum. Então, tenho até que segurar aqui a emoção, porque é muito gratificante falar sobre esse tipo de assunto, trazer coisas que vão trazer prosperidade na vida das pessoas, né? Que é uma palavra que vale mais do que dinheiro. Com certeza. Prosperidade. Com certeza. Prosperidade é maravilhoso. E ainda mais E, falando nesse mercado, né? Que tá todo mundo, acho que buscando aí uma segurança, talvez para o futuro também, né? exatamente. E pensando onde é que é melhor investir. Então, se é melhor ficar com todas as opções no Brasil, se é melhor sair, por que sair, né? Enfim, são muitas perguntas realmente que fica rodeando aí a nossa cabeça. Exatamente. Bom, já começando, já temos algumas pessoas aqui já participando, e até no horário, para a gente poder respeitar o horário. Eu já vou começar aqui com uma introdução, né, sobre um pouco do que nós vamos fazer. Então, a gente vai trazer aqui informações. Essa vai ser a primeira de algumas lives que nós vamos trazer, eu e Kátia aqui. Vamos trazer informações, outras lives também mais específicas sobre câmbio, sobre financiamento, sobre a questão da imigração. Então, tudo isso mais à frente a gente vai trazer, tá? Uma breve contextualização do mercado imobiliário que a gente vai trazer. Mas antes de passar para a Kátia e também pedir que ela se apresente aí também com suas credenciais, eu quero trazer hoje uma analogia que eu achei muito interessante sobre a diversificação de investimentos, né? Então, essa é uma informação também que tem muito valor. E eu quero trazer para essa live aqui para uma reflexão bem interessante. E fala exatamente sobre o cavalo de Troia e a economia global, né? Uma analogia. Uma história da Guerra de Troia, o cavalo de Troia era um presente aparentemente inofensivo que os gregos ofereceram aos troianos, após 10 anos de cerco infrutífero. Dentro do cavalo, porém, se escondiam soldados gregos prontos para atacar a cidade durante a noite. A história serve como um lembrete que nem tudo que parece ser é presente e realmente bom, e o que devemos estar sempre alerta para os perigos escondidos. No contexto da economia global, podemos fazer uma analogia entre o cavalo de Troia e a moeda forte, que é o dólar americano. O dólar é considerado um porto seguro para os investidores, pois é visto como uma moeda estável e confiável. Em tempos de crise econômica, os investidores tendem a buscar proteção no dólar, o que pode levar à sua valorização. Assim como o cavalo de Troia se escondeu dentro das muralhas de Troia, o dólar pode se esconder dentro de um portfólio de investimentos. Ao investir em dólares, os investidores estão se protegendo contra o risco da instabilidade econômica em seus próprios países, que é bem interessante. Você pode estar no Brasil e se protegendo mesmo assim em dólar. Se a economia local sofrer um colapso, o valor do dólar poderá ajudar a compensar as perdas. E é importante ressaltar que nem todos os investidores devem ter todo o seu dinheiro investido em dólares. A diversificação é fundamental para todo e qualquer portfólio de investimentos. No entanto, ter uma parcela do seu dinheiro investido em dólares pode ser uma boa maneira de se proteger contra situações adversas da economia global. Trouxe um pouco essa analogia para a gente ter isso em mente, de que é importante diversificar os investimentos. Às vezes, você concentrar todo o seu patrimônio numa única moeda, principalmente países da América Latina, Brasil, Argentina, Colômbia. Então, é muito volátil. A nossa economia brasileira é muito volátil. E você ter um pedaço do seu investimento, do seu portfólio em dólar, moeda forte, em situações adversas da economia, você está protegendo o seu patrimônio. Então, isso é muito importante. Bom, antes da gente começar a nossa live, em si, né, quis trazer essa analogia e também, Kátia, eu gostaria que você se apresentasse, né, em qual campo você é especialista, sua profissão, onde você atua, para que as pessoas possam te conhecer melhor aqui na live. Bom, gente, então, primeiramente, obrigada, Daniel, pelo convite, né? Realmente, essas lives aí vão ser esclarecedoras, eu acho que vai ensinar muita gente a investir, né? A gente vai dar realmente sim, uma aula completa, né, para o investidor que está com dúvidas, né? Para quem ainda não sabe por onde começar, acho que a gente vai estar
conseguindo agregar muito valor, né, nessa live aí. Bom, eu sou corretora formada aqui, né, já nos Estados Unidos, licenciada por aqui. Eu trabalhei já com financiamento de casas antes de ser corretora. Trabalhei também como coordenadora de transações, né? Enquanto os corretores faziam as ofertas, eu era a pessoa que tomava conta de toda a papelada, né? Toda a parte burocrática com cartórios e condados e bancos, então fazia essa mediação. Também já trabalhei como administradora de casas de moradia aqui. Já trabalhei também como administradora de casas de vacation homes, né? De casas de férias. E também já trabalhei numa. Quando eu falo que eu trabalhei na administração de casas de vacation, eu trabalhei numa book agency, que é a agência que faz reservas, né? Então, eu trabalhei com diversas administradoras também. Tive essa oportunidade de conhecer como cada administradora trabalha e faz o seu papel aí para o cliente, né? Enquanto representante deles aqui. Como corretora, né, eu estou trabalhando já há 3 anos. Já ganhei 2 prêmios, né, pelo estado da Flórida, né? Então, eu acredito que é por conta desse conhecimento, né? Deus dá oportunidades para a gente poder se aperfeiçoar e através dessas oportunidades que Ele nos dá, né, a gente consegue entregar o melhor para o cliente. Então, graças a isso, graças a esse trabalho, eu entendo que esses prêmios vieram, né? Então, fui top producer do estado da Flórida por 2 anos consecutivos, né? 2022, 2023. Perfeito. Bom, estamos em boas mãos aqui, estamos no caminho certo e realmente você está colhendo Espero. fruto aí do seu trabalho, de tudo que você plantou Sim. e isso é resultado de grande empenho aí também da sua parte, dedicação, muitos estudos, né? Muito estudo para chegar ao nível de excelência. E parabéns, parabéns. E para mim, como corretor aqui, está sendo um prazer trabalhar em equipe com você. Realmente isso gera confiança para todos que nos procuram, né, para trazer informação de valor e ter pessoas, cercado de pessoas que realmente estão dispostas a sempre trazer as melhores informações, isso é muito importante. Bom, para quem não me conhece Só aqui na um live, está parênteses. chegando. Pode Isso, se falar. apresenta. Eu ia falar para você se apresentar. Não ouvi você se Pronto, apresentando. pronto. Eu sou Daniel Moura, que trabalho aqui na Remax Oceania. Nos Estados Unidos chama muito Remax, né? Que é uma multinacional americana, já está mais de 110 países já, então a gente tem uma franquia aqui na cidade do Recife, estado de Pernambuco, Nordeste brasileiro. Então, me identifico muito com a Remax, porque justamente é o modelo americano. É o modelo americano na prática. E muito organizado, então isso foi assim uma identidade muito rápida que eu tive com a marca. E é como se eu estivesse trabalhando nos Estados Unidos no modo brasileiro, vamos dizer assim. Uhum. Porque é muito treinamento, muita capacitação, então isso, para o cliente, isso aí é uma informação muito importante, né? Bom, você quer falar mais alguma coisa? Queria falar mais algo mais? Não, eu ia falar que foi um prazer enorme conhecer você no passado, né? A gente esteve aí em Recife, né? Participando de um Sim. evento que vocês organizaram, foi muito produtivo também para todos os corretores e que diferente, eu não sei se é igual no Brasil, né? Mas vou falar pela nossa experiência aqui. Nós temos o costume de trabalhar em parceria com os corretores, né? No Brasil, assim, de forma muito conjunta. Então, nossa parceria não é de agora, né, Daniel? A gente já se conheceu ano É, passado. Mas a gente se uniu aí realmente para entregar conteúdo de qualidade para o investidor e ajudá-lo no processo do começo ao fim. exatamente. E justamente por isso, a Remax, ela incentiva muito a parceria. Não existe concorrente, existem parceiros de negócio. E que o objetivo principal é atender de forma, na excelência, as necessidades dos nossos clientes. Seja trabalhando só ou também tendo um parceiro de negócio, juntando, somando as forças para trazer as melhores soluções. E é justamente sobre isso. Bom, a gente começando a live aqui, Kátia, eu queria te fazer a primeira pergunta para que você possa trazer para a gente essas informações aí super relevantes. Quais os principais motivos para investir em um imóvel nos Estados Unidos? Bom, assim, são vários, né? Quem é investidor ou quem já tem um patrimônio consolidado, às vezes no Brasil, em qualquer lugar do mundo, hoje, por exemplo, eu tenho uma cliente que está em Portugal, né? E estava
perguntando o nosso fuso aqui, porque para poder assistir e investir de lá também. Então, assim, independente do lugar onde você está, acho que o principal motivo é a questão de diversificação de patrimônio, né? Numa economia estável, porque a gente nunca quer investir para perder dinheiro, né? A gente sempre quer investir para a gente ter um retorno. E pensando nisso, os investidores geralmente pensam: peraí, como é que está a economia no meu país? Ela não está trazendo talvez o retorno ou a estabilidade que eu estou querendo. Então acaba buscando isso fora do país. E quando começa a olhar onde investir, os Estados Unidos vêm como primeiro, né, por conta da economia estável que nós temos aqui, né, por mais que a inflação oscile no mundo inteiro, por mais que a taxa de juros, né, esteja altíssima no mundo inteiro, a economia brasileira é totalmente diferente da economia aqui dos Estados Unidos. Então, a nossa economia aqui, por ser muito estável, ela atrai, né? Assim, ela chama muita atenção. Mas, assim, então eu diria para você que os principais motivos seria realmente diversificação de patrimônio, para proteger o seu patrimônio, a moeda muito forte, né? Então, se tiver uma crise mundial aí, você pensar qual é o país que vai se levantar primeiro em economia, os Estados Unidos com certeza vai ser um dos primeiros. Então, por que não investir ali, né? A gente tem também essa oscilação do dólar, que hora está alto, hora está baixo. Então, quem tem um investimento aqui consegue tirar vantagem quando o dólar sobe, né? Porque se o dólar sobe, é vantagem para quem investe fora daqui, né? Então, tem essas possibilidades aí, esses interesses, vamos dizer, né? De Perfeito, investimento por aqui. perfeito, perfeito. Inclusive, já está se refletindo aqui no Brasil, né? Então, com essa questão da crise do Oriente Médio, então a cotação do dólar ontem, se eu não me engano, chegou a 5,18, R$ Sim. 5,18. Então, tudo que acontece ao redor do planeta interfere diretamente na moeda americana, né? E Foi a assim, maior, inclusive, foi a maior aí dos últimos tempos, né? Porque a gente estava aí desde março do numa ano passado, estabilidade do exatamente. dólar aí, né, de quase um ano. Então foi a maior aí dos últimos meses, né? Então a gente tem visto que vale muito a pena. Quem tem uma casa aqui já, né? Eu já vi que tem clientes meus, que é a Carol, Vitorelli, tem clientes meus que estão assistindo a live que tem casas aqui. Esses clientes hoje usufruem dessa alta do dólar, né? Então Perfeito. é bom investir o quanto antes. Com certeza. Kátia, assim, quais são os tipos de imóveis mais comuns para a gente investir nos Estados Unidos? Daniel, existem vários tipos de imóveis, né? E vários tipos de investimentos, na verdade. Você pode investir em terreno, você pode investir em apartamento, você pode investir em townhome, você pode investir em single families, né? Mas cada uma tem um porquê de investir, tá? Então, assim, Uhum. os principais, eu diria assim, os investidores, eles buscam muito mais as townhomes, né? Que é o grande sucesso, assim, de investimento são as townhomes por causa do tamanho, tá? E do valor de aquisitivo dela, o valor de adquirir uma propriedade dessa é muito fácil. E as despesas de uma townhome também é um pouco menor. Mas nós temos aí os apartamentos, né, os condos, né, a gente chama eles de condos ou condomínio, tá? Os condos, eles são chamados de condo hotel, que ele funciona como se fosse um hotel. É diferente de uma timeshare, tá? Muitas Ok, pessoas confundem um pouquinho. Não. O condo hotel, você tem a sua escritura separada, você utiliza ele, né, quantas vezes você quiser e você é o dono sozinho. Não tem que dividir a escritura com ninguém e nem dividir perfeito. também essa estadia. É diferente, tá? Nós temos os apartamentos, que são os condomínios. Esses sim são para moradia, não pode ser alugado para regiões de temporada. Nós temos então o modelo de townhomes, que são as casinhas geminadas, né? Então, que é muito famosa por aqui. E diferente do que pensam no Brasil, eu recebo muito essa pergunta. Ah, eu não gosto de casa geminada porque é parede, né, do É, vizinho, então eu vou escutar o que ele fala. Aqui você não escuta, tá? Então a construção ela é feita já de maneira proposital para que você realmente, para que diminua todo o ruído, o não só o isolamento ruído do vizinho, acústico, né? Perfeito, né? exatamente, mas assim, ruído externo completo, ele é diminuído através dos vidros, né, através das paredes também. Então, isso Perfeito. é bem comum. E temos as single families, né, que são as casas independentes, tá? São as casas sozinhas, que é a grande sensação de investidores quando querem buscar um investimento por aqui. Perfeito. Além do investidor, tem outro perfil de cliente que procura imóvel nos Estados Unidos? Tem.
Tem gente querendo mudar para cá o tempo todo, né? Inclusive a Flórida, nos últimos 2 anos, 3 anos aí, é o estado que mais recebeu imigrantes, né? Então, do norte, né? O pessoal depois do Covid entendeu que precisava ir. Aliás, depois do Covid houve essa facilidade de você trabalhar online. Então, isso favoreceu realmente as mudanças para outros países e outros estados. Então, a gente tem recebido muitas pessoas de outros países aqui e outros estados também para morar. Então, a gente tem, por exemplo, hoje a gente tem uma gama de construção de casas de moradia gigantescas por conta desse perfil de pessoas que vêm para cá para morar, pessoas que vêm para cá para estudar por um tempo, pessoas que vêm para cá simplesmente para poder investir mesmo, né? Então a gente tem assim vários perfis. Então a Orlando, a Flórida como um todo, por causa do clima, ela chama realmente a atenção para pessoas que querem fugir do frio, pessoas que querem de repente tentar uma vida nova, os jovens, né, que estão começando agora uma nova vida. Então a gente tem aí realmente produtos para todos esses perfis de Que clientes. legal, que legal. Isso é muito bom. Muito bom porque isso vai muito do estilo de vida da pessoa e dá para atender, né, a todo tipo de público, né? Isso é muito Com bom. certeza. Com relação ao custo de vida, a questão dos impostos nos Estados Unidos, ele acaba influenciando alguma forma na compra do imóvel? Sim, você, na verdade, se você abate, eu diria para você que os impostos aqui, nós somos um país capitalista, né? Então, como país capitalista, eles tentam fazer de tudo para que você consuma o tempo todo. Mas isso tem que reverter para você de alguma forma. Então, existem sim alguns benefícios, Sim. especialmente quando o investidor compra, abre uma empresa. Abrir uma empresa aqui é muito fácil, né? Então, uma pessoa jurídica aqui é muito bem-vinda. E através dessa pessoa jurídica, né, desse CNPJ, os investidores conseguem abater muita coisa. Eu digo para eles o seguinte: os contadores, né, podem até me complementar se tiver alguém assistindo, mas pode até me corrigir se eu estiver errada, mas Uhum. pela experiência que eu tenho aqui, os investidores conseguem abater todas as passagens de avião, sabe, que vem para cá, né, para passeio. Se ele tem uma casa aqui, ele vai usar isso para bater nos impostos. Restaurantes, carro que ele aluga, mercado que ele gasta, enfim, todas as despesas dele ele consegue abater nesses impostos. Ele tem uma propriedade aqui que gera renda para ele, né? Então acaba Interessante. sendo muito conveniente, né? Sim. E uma segunda informação que eu acho que é bem relevante é que ele não precisa declarar isso no Brasil, tá? Então, assim, os É. contadores, uma vez que você tem uma empresa aqui, você vai declarar os impostos dentro do país, tá? Então, assim, aí ele vai conversar, claro, com o especialista que acompanha ele no Brasil, para ver se há uma necessidade disso também, né, de declarar os bens dele aí. Mas geralmente ele declara os bens daqui dentro do próprio país e os bens do Brasil são totalmente separados. Perfeito. E assim, aquele cliente que fala assim, poxa, estou interessado, quero comprar, mas nunca fui nos Estados Unidos, não conheço. E como é que eu vou financiar? Eu financio com o banco brasileiro, financio com o banco americano. Como é que a gente É, poderia passar para esse cliente tirar essa dúvida e quebrar essa objeção, né, de uma certa forma, que às vezes ele pensa até que não pode, mas que é mais fácil do que se imagina, né? sabe, Daniel, que assim, eu trabalhei com financiamento, disse para você, né? Meu primeiro, aliás, segundo trabalho, porque o primeiro trabalho aqui foi como assistente de professora, né? Mas o meu segundo trabalho aqui foi numa empresa de mortgage, né? Que é uma empresa que representa mais de 15 bancos americanos e faz financiamentos para estrangeiros, né? Perfeito. E lá eu também tinha essa dúvida. Eu falei assim, nossa, como será? Deve ser uma burocracia tremenda fazer um financiamento fora do país aqui, né? Mas pelo contrário, né? É muito mais fácil um estrangeiro financiar uma casa aqui do que eu que sou residente, sabe? Porque a burocracia para quem é estrangeiro é muito menor. Por quê? Sim, De novo, o país é capitalista. Então, se o meu dinheiro aqui como residente é um dinheiro do país, né? Eu estou movimentando o meu dinheiro aqui. legal. Mas quando tem um estrangeiro trazendo dinheiro de fora, é dinheiro de fora movimentando a economia do país, Com né? certeza. Então, financiamento é muito fácil. Quando eu digo fácil,
E eu vou dar um spoiler aqui já, né, Daniel, que a gente vai ter aí na série aí um convidado super especial que vai falar, um especialista, né, em financiamento, para quem já Conhece está muito. querendo, né, fazer o seu financiamento já aqui. A gente vai ter aí nas próximas lives, né, esse convidado que vai falar com muita propriedade. Mas, de pronto, assim, para você se pré-qualificar para comprar um imóvel, você precisa simplesmente de 3 documentos, tá? 3. O seu passaporte, né, de turista, você precisa do extrato bancário mostrando o valor que você tem para dar de entrada e a sua declaração de imposto de renda dos últimos 2 anos. E se você não tiver a declaração de imposto de renda, você pode ter a carta do seu contador. Que o banco ainda manda um modelinho, tá? O banco manda um modelinho e fala assim, ó, preencha só esses campos aqui que é o que interessa. E assim ele consegue fazer já uma pré-qualificação, conseguir uma carta de crédito, que é o que a gente usa para fazer as ofertas dos imóveis. É muito fácil. Ah, que modelo maravilhoso. Olha a Sim, sinceridade. é, Para financiar aqui no Brasil é doloroso. Você dá entrada na Caixa é, Econômica Federal, você dá entrada no Santander. É uma burocracia. Para você ter uma ideia, eu estou com um financiamento aqui que já se passaram 40 dias e ainda não houve avaliação do imóvel. Tudo, pois toda a é. documentação em dia e é bem burocrático. Mas Sim, não, para você ver como é muito mais simples do que a gente imagina, né? fazer uma Muito mais simples do que a gente pré-qualificação, sim. imagina. É claro que, né, depois a gente tem o processo de aprovação do financiamento. E eu não posso deixar Sim, aqui assim, desmoralizar aí o trabalho realmente desses profissionais, porque ele é muito intenso, né? Eu lembro que a sim, gente passava assim horas, noites, varava a noite, assim, realmente fazendo financiamento de alguns clientes, porque cada cliente tem uma coisa peculiar para poder ser analisada pelo banco. Mas isso é sim. depois, né? E a gente sempre vai ter aí uma alternativa. O banco sempre tem uma alternativa para você poder fazer o financiamento. Então, Perfeito. é super seguro, não é tranquilo em relação a estresse, né? Porque assim, estresse de financiamento, a gente que é corretor, você também acho que passa pelo mesmo, né? A Sim, sim, gente sim. recebe sempre as primeiras balas vêm na gente, né? Depois a gente ameniza um pouco e vê a solução e passa para o nosso cliente. Então, o cliente fica blindado através do corretor, né? Então, a gente Exatamente. recebe realmente os maiores pepinos assim para resolver com financiamentos. Mas o cliente ele fica totalmente blindado com o profissional. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Isso traz uma segurança para a pessoa, né? Traz uma segurança. E, no caso, Daniel, até. só um pouquinho. Tem gente fazendo perguntas, tá? Só o pessoal que está fazendo pergunta, a gente vai estar respondendo perguntas no final, porque o Daniel recebeu perguntas, eu recebi perguntas também, e a gente vai juntar as perguntas que estão aparecendo aqui para Isso. responder no final, né? Pronto. Estou recebendo até a pergunta aqui de Vapol78. Existe um valor mínimo para começar a investir? Pronto, a gente vai responder no final. Inclusive, estou anotando essa pergunta aqui, tá? A gente já vai concluir no final e dar continuidade lá, mas nós vamos responder a pergunta. Com relação, então, a agente bancário, então a gente vai ter, né, nas próximas lives, a gente vai ter um especialista, né, para explicar na íntegra mais como investir no mercado americano e também como obter esse financiamento, né? E com relação à visitação do imóvel, no caso, quando entrega a documentação, é feita essa avaliação, né, e vê que a avaliação de crédito ela vai ser aprovada ou não, não é isso, Kátia? É isso mesmo. A visitação, eu costumo fazer visitas na casa depois que o cliente já me demonstra realmente que ele já está querendo comprar nos próximos 6 meses aí, entendeu? Porque aí a gente já Uhum. consegue ter um prazo aí para a gente começar a procurar a propriedade, tá? Mas o ideal é que você comece a procurar uma propriedade depois de você ter uma pré-qualificação se for via financiamento. Se for Perfeito. em cash, tudo bem, tá tudo certo, né? O cartório só vai pedir ali o seu extrato bancário e o seu passaporte para comprovar a veracidade de poder de compra, mas a gente já consegue fazer as visitas. E uma coisa legal, Daniel, é que assim, o cliente está no Brasil, né? Eu também recebo bastante essa pergunta quando eu estou fazendo o primeiro atendimento. Como que eu faço para ver as casas? Eu não vou conseguir ficar indo para os Estados Unidos para ficar vendo casa, né? Não dá. Então, a gente aqui, hoje, por exemplo, eu tenho já à tarde, eu tenho uma visita marcada virtual. Então, a gente faz Perfeito. uma videoconferência com os clientes que estão fora do país, né? A gente vê a casa junto com ele. Então, de lá de dentro da casa, a gente mostra
cada cantinho, vê como se ele estivesse presente mesmo e responde todas as perguntas. Então a gente faz showings, que a gente chama, né? Todas as visitas aqui, de forma virtual e até fechamentos, tá? Então a gente consegue fazer todo o processo à distância, tá? Então, Pô, se o cliente realmente estiver pronto, a gente teve vários clientes aqui. De novo, vou voltar a Carol, que eu vi que ela estava participando, que é uma cliente minha. Carol mora no Brasil, mas quando ela fechou o imóvel dela, ela estava em Paris a trabalho. Entendeu? uhum, Então, assim, a gente conseguiu fazer o fechamento de lá, à distância. Então, a gente consegue fazer vários fechamentos à distância sem problemas nenhum. Existem várias alternativas pelos bancos e pelos cartórios também. perfeito. Kátia, no caso nos Estados Unidos, até uma dúvida também, uma pessoa já me fez essa pergunta. Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum, você conhece o imóvel e tudo, e gostou, faz uma oferta, e começa a negociar ou com o proprietário ou com a construtora, se for imóvel de lançamento. Nos Estados Unidos tem essa flexibilidade também, de acessibilidade, de poder conversar com a construtora ou com o proprietário para fazer uma oferta e, de repente, entrar em alguma negociação? Tem, tem sim. É, quem está trabalhando já com imóveis, né, com investimento Uhum. imobiliário de forma geral, entende que o investimento imobiliário é um ciclo, né? Então, Certo. ora o mercado está bom para quem vende, ora o mercado está bom para quem compra, né? Certo. Então, por exemplo, nesse momento é um momento onde a gente está com o mercado bom para quem compra, tá? Por quê? Ah, mas você vai Hoje o falar assim, mercado mas está comprador. O mercado está exatamente. para Então, quem assim, vai comprar. é, mas a taxa de juros não está alta, Kátia, a inflação não está alta, compensa realmente comprar? Compensa por causa das construtoras, entendeu? Se você vai atrás de um imóvel na planta, por exemplo, as construtoras hoje estão dando incentivos enormes para você poder comprar, né? E isso elas fazem realmente para competir com o mercado. Perfeito. Ontem eu postei no meu Instagram uma casa que eu fui mostrar também para um cliente de maneira virtual, de 5 dormitórios, onde a construtora está dando US$ 40.000 de incentivo. E eu passei isso para ele. Hoje de manhã, a construtora falou assim, Kátia, é 40 mil mais 15 mil. Aí eu falei assim, como assim 40 mil mais 15 mil? É 40 mil de desconto na casa, porque a casa já está sendo construída, porque geralmente você compra na planta e o condomínio já está formado. Então, as Sim, últimas casas, eles dão incentivos assim, adoidado. para fechar E logo. mais 15 mil para ajudar nas taxas de cartório, taxas de Nossa, fechamento. Você imaginou você comprar uma casa, né, com uma planta gigante, ele amou a planta, né? é. E com incentivo de praticamente US$ 55.000 da construtora, né? É muita Esse é um coisa. dos pontos. Segundo, é que assim como no Brasil, eles pedem para você dar um mínimo de entrada para você fazer o contrato. Então, geralmente é 10, 20%, e você só começa a pagar o financiamento ou o restante da propriedade quando eles entregam as chaves na sua mão, né? Então, isso dá uns 6 a 8 meses, mais ou menos, de construção, e aí você começa o seu financiamento, então. Então, você não se descapitaliza, né, assim, de maneira imediata, né? Essas são uma das vantagens, os incentivos, a facilidade de entrada, né? Eles também têm bancos, né, que Uhum. representam eles, e esses bancos às vezes têm uma taxa de juros um pouco mais baixa, né? Então, a gente tem essa possibilidade aí de conversar com a construtora e fazer o melhor negócio. Vamos falar desse queridinho aqui que é chamado dólar. Eu sou apaixonado pelo dólar. E gostaria que você trouxesse um pouco assim sobre é, como que o câmbio afeta na compra de um imóvel nos Estados Unidos. Porque assim, você pode afetar de diversas formas, né? Quero saber sua opinião, né? Como é que o cliente ele pode entender melhor o valor, né, sobre o investimento em dólar e o que ele impacta no investimento dele nos Estados Unidos. Você quer dizer, tipo assim, quais são as vantagens dele investir? Isso você está perguntando para mim? Isso, porque tem a questão da cotação do dólar, a valorização do móvel, tem outras coisas que, somando, são vários fatores que podem valorizar, né? Isso. Então, assim, primeiro que, quando a gente pensa em dólar, né, a primeira coisa que vem realmente é dinheiro. Você fala assim, não, né, parece que vai vir muito dinheiro. Então, quando a gente pensa que a gente está comprando um imóvel que vai trazer uma rentabilidade muito grande, tá? A gente precisa escolher muito bem. Por isso que é importante o profissional. Porque você precisa definir exatamente o que você está querendo com o seu investimento aqui. Você tem um dinheiro. Aí você fala assim, bom, eu quero que esse dinheiro
multiplique, tá? Mas como ele vai multiplicar? Então, o câmbio, ele pode te ajudar se você quer uma rentabilidade, você vai procurar um determinado tipo de produto, tá? Perfeito. Um determinado tipo de imóvel. Se você quer valorização, é outro tipo de imóvel, tá? Que é Sim. médio e longo prazo, né? A gente sabe disso. Se você quer, por exemplo, saber como é que você traz o seu dinheiro para cá sem pagar tanto imposto, nós temos aí agências autorizadas, né? E que inclusive é outro spoiler também, a gente vai trazer um profissional aí, ela já confirmou, para falar só sobre isso, entendeu? Como é que você pode trazer o seu dinheiro com segurança para cá pagando uma taxa pequena, né? Poxa, Às vezes o seu banco, porque é possível você fazer transferência direta com o seu banco, né? Direto para o cartório, ou direto para a construtora. Mas essas agências, a Lígia, não sei se ela vai estar por aqui, mas ela vai falar com muito mais propriedade sobre isso. É muito mais fácil você contratar nessas agências terceirizadas aí de câmbio específico, porque eles conseguem aí fazer uma taxa muito interessante e ajudar clientes que querem trazer o dinheiro para cá e tendo muitas vantagens, né? Até se você não tiver uma conta por aqui, eles conseguem fazer um holding, né? Segurar esse dinheiro em escrow até o cliente vir para cá e conseguir fazer a sua conta. perfeitamente. Uma dúvida recorrente também bom, eu sou um cliente investidor, né? Quero comprar, eu já consegui entender como é que eu consigo acessar o mercado americano, como eu consigo transferir meu dinheiro. Comprei meu imóvel. E agora? O que eu faço com ele? Como que isso rentabiliza? Eu consigo administrar esse imóvel à distância? Eu consigo continuar morando no Brasil e ter como administrar meu imóvel nos Estados Unidos sem precisar ficar viajando para lá e para cá e ter rentabilidade? Consegue, consegue. A gente tem, como eu disse para você também no começo, trabalhei numa book agency, né, que é da imobiliária que eu estou hoje, da Authentic. Certo. E ali nós tivemos contato, eu tive contato com mais de 10 administradoras, né, que falam inclusive português para ajudar o cliente que não mora aqui, tá? Então, a gente tem essas administradoras à disposição. Geralmente eu faço assim, quando a gente vai fechar uma casa de temporada, né, ou de moradia, um mês antes assim de fechar, né, ou 20 dias antes de fechar, eu sempre apresento algumas opções para o cliente poder conversar, fazer uma reunião. Eu participo das reuniões, né, para a gente Uhum. poder tirar algumas dúvidas e eu trabalho para o cliente. Então, as empresas aqui, né, elas não são parceiras no sentido de eu não tenho nenhum vínculo comissionado com elas, né? Meu trabalho é Perfeito. com o cliente. Então a gente consegue ver qual é a melhor administradora naquele momento. Quem é que cobra a menor taxa? Qual é a implicação do contrato? Como que faz essa administração à distância? Geralmente tem um portal onde o cliente consegue ver o calendário, ele consegue travar ali as datas que ele gostaria de utilizar o imóvel, tá? Ele consegue colocar reservas por ele mesmo ali, né? De amigos, talvez, que queiram usar a propriedade. Enfim, ele tem o acesso ao imóvel através desses portais online. Perfeito. Perfeito. Informação super importante que traz a praticidade, né, para a pessoa que quer investir, mas não tem tempo para ficar sempre viajando e tudo, mas não quer perder essa oportunidade. Isso é muito importante. Exatamente. E, Não tem assim, para a gente. preocupação. Perfeito. Para a gente até fechar já um pouco essa primeira live, de acordo com a sua experiência, Kátia, assim, hoje, como você vê assim, os erros mais comuns, né, de repente, do cliente querer comprar até de forma autônoma, até lá e tudo, sem uma assessoria. Hoje, o que você sugere para que a pessoa evite fazer, para que ela possa evitar certos erros, né, até já visto no mercado, quando as pessoas vão comprar, e quais as vantagens de ter essa assessoria, de um profissional habilitado e que realmente tem todas as credenciais no mercado americano, que você possa andar em todas as esferas do mercado americano, seja cartório, seja, né, todo com os bancos e tudo. Hoje, o que você orienta as pessoas a começar do zero até a sua encontrar o seu imóvel e comprar o imóvel? Olha, eu vou acho que tentar falar de duas coisas bem importantes aqui. Primeiro de tudo, eu acho que a primeira barreira é a língua, tá? Por mais que uma pessoa fale inglês, né?
os documentos que vão tramitar a compra de um imóvel são todos em inglês. E a gente está falando de documentos padrão, né, documentos jurídicos de forma padrão do estado da Flórida. Então, o risco maior, primeiro, já começa aí. O primeiro risco já começa aí, né? Então, se você acha que você entende inglês, às vezes você interpreta diferente uma frase daquele contrato, que não é na nossa língua materna, né? Porque você não tem experiência com aquilo, porque você não está familiarizado com aquilo, o risco de você perder dinheiro é muito grande, tá? E esse é um ponto. Segundo, existem prazos nesse contrato que um profissional, que um corretor conhece assim, ó, fácil, só de olhar. Então, assim, existem alguns prazos que a gente está tão acostumado a trabalhar e a gente sabe que se passar aquele prazo, o nosso cliente pode perder dinheiro. Quem faz sozinho não se atenta muito a isso, né? E eu vou falar até que o nosso investidor brasileiro, realmente, os brasileiros têm uma dificuldade, às vezes, até de cumprir muitos prazos. Então, a gente, enquanto profissional, nós temos essa responsabilidade de ficar lembrando, né? Olha, tal dia, esse é o seu... Até para que ele tenha lucro, né? Exato. E não prejuízo. Entendeu? Então, esse nosso principal objetivo é que ele ganhe, né? Nós trabalhamos para isso, para que o cliente ganhe. O Brasil ainda tem que se desenvolver muito, está no caminho. A Remax, ela trabalha muito a questão da parceria, justamente com base no mercado americano. Então, para a gente, a coisa mais simples do mundo é fazer parceria com corretores. Exato. Seja do Brasil, seja do exterior, a gente não vê ninguém como adversário, vê sempre parceiros de negócio, que onde ganha um, ganha todo dois, mundo. ganha três. Todo então, mundo. A gente aqui também, Daniel, aqui os corretores são muito unidos. Muito unidos. Tanto que eu tive um cliente mesmo que queria que eu vendesse para ele, e ele falou para mim, eu tô trabalhando com outro corretor, que é Daniel também, o nome dele, inclusive. Aí eu falei, não, então fica com ele. Não, mas eu quero trabalhar com vocês dois. Aí eu liguei pro Daniel aqui, falei, Daniel, o que a gente faz? Aí o Daniel falou assim, Kátia, fica à vontade, fica você com ele e eu, saio de campo. Então a gente tem essa proximidade, sabe, esse jeito aberto assim de conversar entre colegas e decidir o que a gente vai fazer. Na negociação, especialmente, vamos ver o que a gente consegue ajudar as duas partes. Vamos. Então os corretores aqui trabalham muito em parceria, né? Então eu tenho vários amigos, a gente sai para tomar um café e conversar e trocar figurinhas de outras imobiliárias, né? Então assim, nós não somos concorrentes, somos parceiros mesmo. Exatamente. E somando as forças dá mais negócios ainda, né? Sim. Bom, com relação à live, eu acho que a gente chegou na primeira, né? No caso, desmistificando algumas informações básicas, a gente vai começar a entrar de forma mais profunda nas outras lives. E agora eu quero trazer um pouco das perguntas que chegaram para mim, chegaram também no seu Instagram, e buscar responder, né, essas dúvidas aí dos nossos inscritos. E a primeira pergunta até foi da Paul78, que está aqui na live aqui. Existe valor mínimo para investir no mercado americano? Olha, quando você pensa em investidor estrangeiro, sim, tá? O valor mínimo seria aí 25% do valor do imóvel, tá? 25% do valor do imóvel, certo? É sempre em porcentagem. Então, o 25% do valor do imóvel. Se ele pensa em fazer um financiamento, né? Pensa assim, se ele pensa em fazer um financiamento, um imóvel vai ter que ser no mínimo aí de $200 mil, que é o que o banco, né, já consegue fazer, né, um financiamento para imóveis. Então, seria mais ou menos 25% desse valor, tá? Esse é o mínimo, tá? Mas assim, eu diria para você que se transformasse em reais, nós temos clientes que com $300 mil já conseguiu investir aqui, tá? Se fosse em reais, então $300 mil você já consegue investir aqui. Excelente, excelente. Uma outra pergunta também aqui é como registrar propriedades no estrangeiro. Então, como é que eu consigo... aqui no Brasil, a gente fala sobre ter a escritura e registrar no cartório de imóveis, né? No mercado americano, ele é parecido? Tem alguma particularidade, algo diferente do Brasil? Aqui você usa duas vias para fazer esse registro, tá? A primeira via é um cartório, né? Um cartório de imóveis também. Legal. Tá? Então, esse cartório vai mediar toda a transação, ele vai fazer a escritura, ele vai divulgar a propriedade em todos os órgãos competentes, públicos, né, de condados e Receita Federal e tudo.
ele tem essa incumbência. E a outra via seria um escritório jurídico, tá? Um escritório de advocacia. Sim, Então, advogados que trabalham com o setor imobiliário conseguem também fazer essa, como posso dizer, essa escritura, tá? Então, esses são os dois perfeito. meios de você fazer essa escritura, né? Essa escritura se dá por esses órgãos e eles fazem toda a parte de registro no condado. Então, o condado é a estrutura, né? O building é o edifício responsável para receber todos esses documentos. O que eu achei sensacional nos Estados Unidos é justamente isso. Você vai para apenas um local. E dali Isso. você resolve tudo. Uhum. Tudo. Isso é sensacional. É Não tem sensacional. Aqui confusão, a né? gente tem que fazer um roteiro. Tem que É. fazer prefeitura, às vezes marinha, às vezes irmandade, quando é da igreja católica. Então a gente vai em vários departamentos. E aí nos Estados Unidos, apenas um local paga todas as taxas e resolve em um local É. só. Ou seja, A muito gente simples, muito simples costuma, mesmo. aqui a gente costuma realmente ter um profissional para cada coisa bem específica. Então, o cartório toma conta dessa transação, o contador é que vai ser responsável por toda essa parte de imposto, né? O mortgage broker é o responsável pelo financiamento. Então, cada um assim, você precisa de alguma informação, você sabe exatamente onde ir, que vai buscar aquela Perfeito, informação, mas assim, é muito integrado. perfeito. Pronto, outra pergunta aqui também, no caso, idade mínima e idade máxima para financiar com um banco americano, para comprar, existe isso, a idade mínima e idade máxima? Peraí, deixa eu voltar um pouquinho, que eu lembro que você perguntou, né, se os bancos que fazem o financiamento são bancos americanos ou são bancos brasileiros. Não sei se eu respondi, mas são bancos americanos, tá? Todo financiamento tem que ser feito com O bancos banco daqui, americano, tá bom? perfeito, Para ficar isso claro. Se existe idade mínima, sim, e a idade mínima seria 18 anos aqui, tá? perfeito, A idade máxima eu não vou dizer para você que eu pelo menos desconheço, tá? De repente o Herbert aí na próxima live a gente pode repetir essa pergunta para ele dar com perfeito, mais propriedade. Mas o que eu sei é que assim, você precisa fazer a sua declaração de imposto de renda, né? ok, Ou da sua W2, que seria o nosso olerite no Brasil. Então, enquanto você estiver trabalhando, tiver uma renda, né, ativa, assim, você consegue financiar a sua casa. Se você tem uma renda entrando e você consegue comprovar isso, né, tranquilamente, você pode comprar, tá? Mesmo porque depois você tem aí, através dos meios fiscais, né, para quem você vai deixar essa herança, né? Para quem você vai deixar essa suposta dívida. Então, a idade máxima eu seria aí com uma certa lucidez, né? Enquanto você tem essa renda passiva entrando. perfeito, perfeito. E agora também algumas perguntas que chegaram no seu Instagram, né? Sim, E aí me vou fizeram a ver aqui. pergunta, como é que está o mercado americano nesse momento? Né? Isso. E os critérios de compra, ele varia muito de estado para estado no mercado americano, ou todo o país é uma regra só? Juntando Na verdade, duas perguntas, né, muda um para pouquinho. a Eu gente também poder vi uma falar. pergunta aqui na live, tipo, se o estado da Flórida é o melhor lugar para comprar, tá? Eu não sei se é aqui que eu vi. Eu tava dando uma olhada aqui. Mas assim, ó, os Estados Unidos hoje, como um todo, ele tem realmente assim uma regra, né, de imobiliária muito independente. Né? A gente sabe que os Estados Unidos eles são estados independentes, né? Cada um rege as suas licenças. E eu, como corretora, inclusive, eu posso legislar aqui na Flórida, né? Para eu Legal. poder vender um imóvel lá no estado da Carolina do Sul, por exemplo, eu preciso fazer Uhum. parceria com alguém, tá? Porque é o Perfeito, corretor de lá que ele tem a licença e é responsável por isso. Dependendo dos estados, eu até consigo fazer também algumas licenças para abranger mais estados. perfeito, Mas especificamente eu pertenço a uma região só, né? Então, assim, hoje o norte está saturado em compras de imóveis, né? Eu tenho, inclusive, um dos meus clientes e amigos de infância que eu fui reencontrar aqui, o Bruno, não sei se ele está assistindo, ele pediu o link. O Bruno mora no norte, né? E está legal. querendo investir aqui na Flórida, né? Ele e a esposa. Sim, Então a gente está procurando uma casa para ele. Por quê? Porque o norte está saturado. Imóveis estão caros, caríssimos, inacessíveis. A Flórida continua sendo um estado de imóveis muito rentável e muito acessível ainda para as pessoas, tá? Então a Califórnia também está saturada, né? Os imóveis lá já estão perdendo o seu valor, né? Mas a gente tem perfeito. aí possibilidade de
de trazê-los para cá, para a Flórida. Perfeito. E como funciona o câmbio para compra? Com relação, acredito que seja para no momento que você vai transferir, né, o dinheiro do Brasil para os Estados Unidos. Como é que funciona o câmbio? Isso, essa é a pergunta que veio no meu Instagram, né? Isso. Essa daí eu até já respondi o cliente em si, mas eu fiz questão de colocar aqui porque funciona através disso. Então, você pode transferir diretamente do seu banco, direto para a construtora ou direto para o cartório, ou através de uma agência terceirizada e autorizada a fazer esses câmbios. O Bruno respondeu, ele está aqui. Bruno Ramos. Ele está ouvindo aí. Estou aqui. Ele mesmo. Então, assim, quando a gente traz, por exemplo, o dinheiro do Brasil para cá, né, ele precisa ser transformado na moeda em real primeiro, para depois convertido. Porque esse cliente, ele fez essa pergunta porque ele recebe em dólar, tá? Ele tem uma escola de odontologia no Brasil e aí ele estava com espécie dólar, ele queria transferir o dólar. Infelizmente não tem jeito, tem que transferir, tem que declarar isso no Brasil para depois transferir para cá. Perfeito. Então, concluindo aqui também, tem duas perguntas aqui também que são bem interessantes. Precisa falar inglês para administrar uma casa? Você morando no Brasil, né, acredito que seja isso, morando no Brasil, você precisa falar inglês para administrar a casa nos Estados Unidos, que ela vai estar sendo alugada o tempo todo? Não precisa, tá? Falou The Books on the Table é o suficiente. Porque você vai usar o seu administrador. Agora, se você quiser administrar por você mesmo, aí o The Books on the Table fica bem restrito. Você vai ter que aprender um pouquinho mais, porque os seus hóspedes, eles vêm do mundo inteiro. E acredite ou não, mas 70%, 80% dos nossos turistas aqui são internos, não são estrangeiros. Tá? Por mais que a gente saiba que mais de 70 milhões de pessoas visitam a Flórida, né, todos os anos, nós temos ainda o turismo interno muito forte. Então, indiretamente, sim, é necessário você entender de inglês, um pouco de inglês, para você poder fazer pelo menos a reserva da sua casa. Se você não fala inglês, isso não é um empecilho. Você pode usar isso através da sua administradora, né, que fala português por você. Perfeito. Nosso amigo Herbert Rucaver está aqui na live também, entrou aqui. Grande abraço, Herbert. Especialista em financiamento. Isso. E também tem a última pergunta aqui. Posso comprar uma casa utilizando a minha empresa no Brasil? Boa pergunta. Essa daí eu fiz questão de deixar para responder aqui mesmo. Não respondi lá no meu Instagram. Você precisa ter uma empresa americana, tá? Você precisa abrir uma empresa aqui. Porque senão você vai declarar um imposto chamado FIRPTA, tá? Quando você tiver que vender a sua propriedade, talvez, que recolhe aí 15% do valor da venda do seu imóvel. Isso é um valor que não é muito interessante você deixar para a Receita Federal. Então, o ideal é que você tenha uma empresa americana comprando um imóvel americano. Aí você declara os impostos normalmente aqui, tá? Você pode utilizar um nome fantasia da sua empresa aqui, mas ela precisa ser necessariamente uma LLC, tá? Né? Que é a nomenclatura aí da empresa aqui, ou uma corp, né, uma corporation, né, ou até uma offshore, que existem algumas pessoas que compram debaixo de uma offshore, né, que tem uma certa burocracia para financiamento. Então é bem importante ficar atento. E antes de financiar o imóvel, você já ter noção aí do que você quer para a gente poder, de fato, aí fazer um planejamento bem estruturado para que você não corra risco de pagar mais impostos ou não. Perfeito. Bom, a gente já está chegando aqui no final da live e, nossa, eu estou bem entusiasmado com tudo que você trouxe, Kátia. E isso é só o começo, né? Só a primeira de várias outras que a gente vai trazer aqui. A gente vai aprofundar em outros assuntos sobre contabilidade, sobre câmbio, sobre imigração, várias outras informações que são extremamente relevantes para quem realmente já está com esse objetivo e quais são os passos de forma segura de como que você vai entrar no mercado americano de forma segura e dentro das leis americanas, que é muito importante, né? E a gente está aqui para justamente mostrar o norte, né? Que a gente possa ser a bússola mesmo desse investidor e que ele consiga consiga atingir o objetivo dele, né? Que é a melhor rentabilidade possível, sendo investidor, ou até mesmo que deseja poder, no caso, já se mudar de forma definitiva com a família dele e atingir os seus objetivos. Então, eu só tenho a agradecer a você. Obrigada. Eu que agradeço. Informação de valor muito grande.
Eu agradeço a todos também que participaram, esteve conosco até aqui. Estamos já quase finalizando com 14 pessoas na live aqui. E a gente vai deixar essa live gravada aqui no nosso feed. E se vocês tiverem mais dúvidas, pode também podendo colocar lá nos comentários como é que a gente pode ajudar. Mas fiquem sempre atentos aí que a gente vai deixar os lembretes futuramente aí, quais são as próximas lives. Então, a gente está bem engajado a trazer a melhor informação para você. Informação, ela vale ouro. Então, para que vocês possam trilhar as melhores alternativas, os melhores caminhos e possam ser cada vez mais prósperos, informação é o que há de mais valioso no mundo. Isso é muito importante. A gente está próximo de pessoas que possam nos ajudar com informação. O resto é consequência. Mas tendo a informação precisa, e aí você consegue trilhar os caminhos de forma mais plena. Pode falar. O que eu queria falar para vocês é o seguinte. Quando eu e o Daniel sentamos para planejar essa live, a gente pensou realmente em fazer uma live como se fosse uma consultoria gratuita, né? Do começo ao fim, de como investir com segurança, investir bem aqui nos Estados Unidos. Então, assim, se você está aqui no primeiro, a gente só fez assim uma introdução. Mas a gente tem um planejamento completo, entendeu? Do começo ao fim. Se você pretende comprar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, não tem problema. Porque as informações que você vai ter durante essa live vão te ajudar realmente a se programar e se planejar de maneira muito segura para você comprar o seu imóvel aqui com segurança. E você vai ter informações sobre tudo. Sobre a questão de financiamento, sobre a questão imigratória, se você pretende um dia morar aqui. O suporte de administração. O suporte de administração, o suporte de poder, de repente, visitar uma casa. Enfim, você vai ter a consultoria completa através dessa série de lives aí que a gente vai fazer nas próximas semanas. Exatamente. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Kátia. Obrigado a todos que estiveram até conosco aqui. Estamos apoiando nesse projeto e a gente, de coração aqui, pensa muito em trazer essa prosperidade, que vocês possam crescer, enriquecer com a família de vocês e trazer as melhores soluções. Muito obrigado mais uma vez. E até a próxima, até breve. A gente vai colocar aí o lembrete aí da próxima live, o dia e o horário, tá bom? Isso aí, assim, eu acho que é bem bacana. Por exemplo, eu tô vendo a Flávia acho que é uma parceira minha também, lá acho que Bragança Paulista ou Nova Odessa, não lembro, mas que também está acompanhando com a gente e está super engajada também aí a ser um representante também, né, dos Estados Unidos ali na região deles. Então, vale muito a pena. Perfeito. Veja se esse horário é um horário bom para você, né, Daniel? Porque a gente está fazendo testes aí em relação a horários, mas a gente está super flexível e aberto a novas oportunidades de horários aí para atender realmente todo mundo. E vamos ver se a gente consegue deixar salvo, né? Porque o nosso objetivo realmente é ensinar a investir. Então, é deixar ali o conteúdo para você voltar quantas vezes for necessário. Perfeitamente. E eu vou colocar lá também nos stories também, perguntando ao pessoal qual vai ser o melhor horário, se tem outras ideias, sugestões, que a gente pode conversar e, de repente, achar outras alternativas aí. O objetivo é ajudar a todos. Você consegue me deixar também como colaboradora para eu compartilhar? Sim. Isso, veja, tá bom? Se a gente conseguir melhor, porque daí a gente consegue divulgar mais aí, e aí o pessoal também pode participar e deixar mais perguntas ali também para as próximas lives, né? Perfeitamente. Obrigada, Daniel. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.